Olá pessoal, tudo bem? Retornamos com mais uma aula. Na aula anterior nós criamos a estrutura do componente do SchedulList, a interface props dele. Trouxemos o componente SchedulList para o app, para nós podermos visualizarmos ele. E movemos a interface list que estava no app lá para o SchedulList, que nós vamos separar essa interface depois para o SchedulList, tá bom? E hoje nós vamos tentar criar a função que vai ordenar o SchedulList de acordo com a data, e a função que irá retornar o SchedulList final para ser utilizado já no nosso componente, né, para a renderização que a gente vai precisar fazer. E eu vou explicar mais também porque ele tem que ficar dessa forma, qual o sentido que a gente faz essa transformação nesse objeto, né, nessa array de objeto que a gente tem lá do mock. Então vamos lá. De praxe, como a gente sempre faz, né? A gente dá um git status, então a gente está na nossa branch anterior aqui. A gente vai dar um git checkout -b para criar a branch nova. A branch vai se chamar SchedulList. Ela vai ser componente schedule e o nome dela vai ser funções, tá? Porque a gente vai praticamente nessa aula tentar criar as duas funções de SchedulList. Então temos ela aqui criada, já estamos nela e podemos aqui iniciar na criação das funções dessa branch, né? Então, para criar as funções eu vou criar fora daqui do SchedulList, né? Então, seja o SchedulList vai poder usar tudo que está aqui fora, seja interface, seja functions e tudo mais. Na próxima aula eu vou fazer após essa aula colocar todos os comentários, né? Então vocês podem ver que lá no projeto do SchedulList a gente tem comentários em tudo, e nesse cara a gente não tem colocado, a gente tem ido mais direto, mas depois que eu finalizar esse vídeo eu vou colocar comentário em tudo para que na próxima aula a gente possa seguir com esses comentários, né, para eles estarem no mesmo padrão. Mas vamos seguir aqui sem comentários e depois vocês vão ter lá no projeto final. Então, para sortear, né, para fazer a ordenação dessa data, eu vou criar uma função chamada sortList. E essa função ela vai receber dois parâmetros, tá? Ela vai receber a primeira data, que vai ser um list, e a última data, que vai ser um list também, tá? Porque o que acontece? Eu vou utilizar aqui o método sort do JavaScript, que ele é da array da JavaScript. E esse método sort, ele recebe uma função, e essa função ela recebe dois parâmetros. Ela recebe o índice anterior da array. Se for o primeiro índice, é o primeiro, ele sempre começa do segundo, né? Então, como a array começa com 0, ele começa do 1, ele vai pegar o 0 e 1, o 0 é o first date, a data inicial, a primeira data, e o 1 é a última data. Aí depois ele vai pro 1 e 2, 2 e 3 e vai caminhando assim. Então basicamente esse first date e last date é o índice anterior e o índice atual, que ele vai mudando, né, com essa função sort do array, para conseguir fazer essas comparações e trazer e fazer a ordenação, tá bom? Então aqui nós vamos ter um if, né? Esse if ele vai pegar o firstDate.date.getTime menor, e já vou explicar para vocês, tá? lastDate.date.getTime, e o retorno dele vai ser -1. Então vou escrever ela aqui toda e explico para vocês melhor, tá? Como que isso daí vai funcionar. Então lastDate.date.getTime vai retornar 1 e aqui vai retornar 0. Então aqui o que acontece? Esse first date ele é um list, e lembra aqui, ó, o que tem no nosso list? Tem esses campos, tá? Então dentro do list eu tenho o date,
é a minha data, que é um formato date do JavaScript. E o date do JavaScript, ele tem um método chamado getTime. Esse método ele vai retornar a data atual em milissegundos desde 1980, que é o conhecido Unix Time. Então você consegue, né, ele vai gerar tipo um integer grandão, um inteiro, um número bem grande, e você consegue comparar esse número, né, se ele é menor ou maior que outro número. Então eu pego essa primeira data e a segunda data, né, converto ela para esse número e vejo se ela é menor ou maior. E aí que entra o retorno do sort, né? O que acontece? Quando o retorno do sort é menor que zero, ele vai pegar o A, que no caso é essa primeira data, e jogar antes do B. Então, se eu estou comparando uma data que é menor que a outra, ele vai jogar esse cara para trás, entendeu? Ele vai jogando para trás porque esse cara ele tem uma data anterior, então ele vai ficar mais no topo da lista. Nesse caso ao contrário, então ele vai jogando para baixo, ou seja, a data é maior, ele vai ficar mais embaixo da lista. E 0 significa que as datas são iguais, então eu não vou mexer. Se eu estou comparando 1 e o 2 e 1 e o 2 a data é a mesma, então eu não tenho porque mexer no 1 e o 2. Eles vão ficar na mesma posição que estão porque a data é idêntica, é uma data igual a outra, tá bom? Então, criei, essa é a função que a gente vai usar. Só que só ela aqui não adianta, a gente precisa ter ela rodando aqui no nosso schedule list para a gente poder ver essa lista no formato já que a gente vai poder usar, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Aqui dentro do nosso schedule list eu vou usar um hook chamado useEffect do React, tá? Esse hook ele tem vários usos, ele pode ser utilizado para atualizar seguindo uma variável, ele pode ser usado para rodar algo quando o componente é inicializado. Então ele tem vários usos, seria interessante vocês pesquisarem realmente sobre ele para ver como que ele funciona, que ele é bem interessante e bem importante ali no ecossistema do React, tá? Então aqui eu vou inicializar o useEffect, né? Aqui e aqui. Então aqui eu inicializei isso, que é a inicialização básica do useEffect, tá? É o hook, uma arrow function e aqui o argumento. Então aqui o argumento, quando ele é uma chave vazia, ele vai ser executado só quando o componente inicial, ou seja, só a primeira vez. Se eu colocar algum valor aqui, alguma variável, ele vai rodar esse cara toda vez que essa variável tiver uma alteração do valor. E ele tem outros efeitos também dentro de um return, que é quando o componente finaliza. Então ele é bem interessante, como eu falei, para vocês darem uma pesquisada melhor nele, tá? Então, aqui eu vou criar uma variável local chamada sortedList. Vou pegar a minha list, fazer um sort dela, que a minha list é um array, lembrem-se. E eu vou usar o método sort da array. E esse método sort, ele vai usar a minha função sortList, né? Então aqui sortList. E como essa minha função sortList, ela já tem os argumentos inicial e anterior e atual, né? Ele já vai conseguir usar dessa forma, porque o meu list é um array, então ele já vai conseguir pegar, né, o anterior e o atual e fazer toda essa tratativa aqui dentro que essa função está precisando fazer, tá? Aqui eu não vou conseguir exibir ainda, porque eu precisaria de um useState para alterar esse cara. Então, para a gente ver esse resultado, eu vou dar um console log nesse sortedList, tá? Então vamos lá, sortedList. Estou dando um console log nele e vamos rodar o nosso projeto aqui, npm run dev. A gente pode ver que aqui continua normal, mas se eu abrir o developer console, eu tenho uma rede de 4 itens e vocês podem ver aqui, né, que realmente os 4 itens do nosso mock, né, só que eles estão em ordem, né? Você vê aqui dia 19, dia 19, dia 20, dia 20. Lá eles estavam 19, 20, 20, 19 ou 19, 20, estava fora de ordem. Então agora a gente já tem na ordem certinho, né, que a gente vai precisar poder usar e a gente já consegue dar continuidade aqui no nosso projeto. Eu vou deixar a próxima função, como ela é um pouco mais complicada para explicar, para o próximo vídeo, e tá finalizando esse aqui, tá? Porque a outra ela tem uma complexidade um pouquinho maior, então talvez eu precise de um pouco mais de tempo para passar ela com vocês, né, para a gente criar ela e criar tudo que é necessário para ela.
Então a gente finaliza por aqui e na próxima aula a gente dá uma olhada nela. Então, de praxe aqui, seguindo o nosso projeto, né? Então a gente vai dar um git add, git commit -m, função ordenar schedule list. Vamos dar um git push. Então temos o git push. Podemos ir aqui no GitHub, YouTube Web. Ele já até achou aqui, ó, funções, tá? Então já achou ela aqui, schedule list 2. A gente pode ver aqui em source, components, schedule list. Nós vamos ter a função de sort list e ela rodando aqui no nosso use effect. E eu não mostrei porque o meu code tem o auto import, mas você trazendo esse cara, você tem que importar ele da biblioteca React, tá? Então, mas é um detalhe, se você tiver o auto import no seu VS Code ou outra ferramenta que você estiver usando, ele vai fazer isso automaticamente, você não vai precisar se preocupar tanto com isso. Então, por esse vídeo é só, pessoal. A gente se vê no próximo para criar a nossa próxima função. Falou!